Felipe subiu em sua bicicleta, ajeitou o capacete e lançou um último olhar para a janela de seu pequeno apartamento. Por detrás do vidro, sua esposa, Mariana, segurava a pequena Ana no colo, ambas acenando para ele com sorrisos carinhosos. Ele retribuiu o gesto, sentindo uma pontada de calor no coração antes de pedalar rumo ao trabalho. Era uma manhã típica de outono, e as folhas caídas formavam um tapete colorido pelo caminho. Ao chegar ao restaurante, Felipe guardou sua bicicleta e vestiu o avental. O dia prometia ser movimentado, já que uma convenção de negócios acontecia perto dali, trazendo um fluxo constante de clientes. As horas passaram entre pedidos e bandejas cheias. Quando finalmente chegou a hora do seu intervalo de almoço, Felipe sentou-se com alguns colegas numa mesa ao fundo do salão, grato pela política do restaurante de oferecer refeições gratuitas aos funcionários. Enquanto conversavam e riam, Felipe olhou casualmente pela janela e notou uma jovem mulher conversando com alguns clientes que saíam do restaurante. A cada pessoa que ela abordava, via-se um balançar de cabeça negativo, e Felipe percebeu que ela pedia algo que todos se recusavam a dar. Intrigado e um tanto preocupado, ele continuou observando até que a mulher, depois de ser recusada por cerca de 10 pessoas, afastou-se lentamente da entrada do restaurante. Felipe sentiu um aperto no coração ao vê-la desistir. No dia seguinte, enquanto almoçava, Felipe viu a mesma mulher pela janela. Desta vez, ela vasculhava as lixeiras próximas ao restaurante. A cena cortou seu coração. Ele se levantou abruptamente, decidido a ajudar, mas ao chegar à porta, ela já havia desaparecido. Um mês se passou sem sinal da mulher. A vida de Felipe continuava entre turnos e momentos em família. Ele pensava em sua esposa e filha, grato por não lhes faltar comida, e a imagem da jovem mulher começava a se desvanecer de sua mente. Entretanto, em um dia surpreendentemente frio para a estação, Felipe a viu novamente. Sentado com seus colegas, ele a avistou através do vidro, mais magra e pálida do que antes. Sem hesitar, ele se levantou e foi ao seu encontro. "Você precisa de algo para comer?" Ele perguntou ao se aproximar dela. Os olhos dela, cavados, mas esperançosos, encontraram os dele. "Sim, por favor." Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. "Estou com muita fome." "Espere aqui, vou trazer algo para você." Felipe voltou para dentro, seu coração pesado pela situação da mulher. No buffet, ele montou um prato tão abundante que atraiu olhares curiosos de seus colegas. "Estou com muita fome hoje," ele brincou, tentando desviar a curiosidade deles. Com o prato cheio, ele caminhou de volta à entrada. Encontrou a mulher ainda esperando, seus olhos se iluminando ao ver a comida. Ao entregar o prato, ele observou enquanto ela comia avidamente, sua gratidão evidente em cada garfada. Ao terminar, Felipe sentiu um alívio profundo. Ele não havia resolvido os problemas dela, mas pelo menos por hoje, ele havia feito a diferença. Enquanto Vanessa saboreava cuidadosamente cada garfada da comida que Felipe lhe havia trazido, a atmosfera era de um alívio silencioso. Apesar de seu aspecto frágil e pálido, como se a qualquer momento pudesse desfalecer, ela comia com uma lentidão que refletia tanto sua fome quanto sua gratidão. Depois de comer a maior parte do prato, ela parou, deixando um pouco de comida de lado. "Posso guardar isso?" perguntou ela, olhando timidamente para Felipe. "Claro que pode, Vanessa", respondeu ele com um aceno de cabeça. Vanessa sorriu, um gesto que iluminou seu rosto cansado por um instante. Ela se despediu de Felipe com um aceno e partiu, levando consigo a comida restante. Nos 3 dias seguintes, Felipe manteve os olhos abertos durante seus turnos, esperando ver Vanessa retornar. Mas ela não apareceu. Ele começou a pensar que talvez ela não voltasse mais ao restaurante. Tal pensamento o deixava um tanto desapontado, pois sentia que ajudar Vanessa de alguma forma o conectava a algo maior do que as rotinas diárias do restaurante. No entanto, ao sair do trabalho no 4º dia,
Felipe avistou Vanessa. Ela estava na frente de outras lojas e restaurantes e até mesmo abordando casas em busca de comida. Felipe se aproximou dela, surpreso. Vanessa, por que você não voltou ao restaurante? Perguntou ele, sua preocupação evidente. Ela desviou o olhar embaraçada. Estava com vergonha, admitiu, sua voz mal ultrapassando um sussurro. Felipe balançou a cabeça, entendendo o dilema dela, mas querendo aliviar sua preocupação. Você não precisa ter vergonha, ele disse com gentileza. Sempre sobra comida para os funcionários e muitas vezes até estraga. Por favor, sinta-se à vontade para vir comer lá. Vanessa olhou para ele, seus olhos medindo a sinceridade em suas palavras. Você tem certeza? Perguntou, ainda hesitante. Absoluta, Felipe confirmou com um sorriso encorajador. Venha amanhã, eu farei um prato para você, e pode vir durante todos os dias da semana enquanto eu estiver trabalhando. O sorriso tímido voltou ao rosto de Vanessa. Obrigada, Felipe. Eu aparecerei, ela prometeu, a esperança reacendendo em seu olhar. Felipe, pensando em como facilitar as coisas para ambos, fez uma última sugestão. Quando vier, vá para os fundos do restaurante. Será mais discreto e seguro para eu lhe entregar a comida. Vanessa assentiu, compreendendo a delicadeza da situação. Eu entendo. Não quero causar problemas para você, ela disse, sua gratidão misturada com preocupação. Não se preocupe com isso, Felipe assegurou, dando-lhe um sorriso reconfortante. Acho que não é proibido ajudar alguém, mas prefiro não arriscar perder meu emprego. Vanessa agradeceu mais uma vez antes de se despedir, deixando Felipe com uma sensação de satisfação por poder ajudar. Enquanto ele voltava para casa, refletia sobre a diferença que pequenos gestos podem fazer na vida de alguém e como, por vezes, a generosidade pode ser tão nutritiva para a alma quanto a comida é para o corpo. No dia seguinte, como prometido, Vanessa apareceu nos fundos do restaurante. Felipe já a esperava, um prato de comida fumegante nas mãos. Ao lado, ele improvisara um banco usando uma caixa velha, criando um espaço para que pudessem almoçar juntos. Eles se sentaram e, enquanto comiam, Felipe começou a falar um pouco sobre sua própria vida. Contou-lhe sobre Mariana, sua esposa, e sobre Ana, sua filha pequena, descrevendo o carinho e os desafios do dia a dia familiar. Vanessa o ouvia atentamente, interessada e grata pela companhia. Posso levar o que sobrou? Vanessa perguntou timidamente após terminar sua refeição, indicando a comida que restara no prato. Claro, pode sim, respondeu Felipe, passando-lhe um pequeno recipiente para que pudesse transportar a comida com facilidade. Vanessa agradeceu com um sorriso suave e mais dias como esse se seguiram. Felipe e Vanessa começaram a se encontrar regularmente durante os almoços. Era um arranjo simples. Eles comiam, conversavam um pouco e Vanessa sempre levava o que sobrava para casa. Felipe, por respeito, não perguntava muito sobre a vida pessoal de Vanessa, temendo tocar em assuntos que pudessem ser dolorosos ou delicados para ela. No entanto, com o passar do tempo e a confiança crescendo entre eles, Vanessa começou a compartilhar mais sobre si mesma. Eu tenho uma filha pequena, revelou ela num desses almoços, um vislumbre de tristeza nos olhos. O que sobra da comida é para ela. Ao ouvir isso, Felipe sentiu uma pontada de compaixão. No dia seguinte, ele trouxe uma vasilha maior e mais prática para que Vanessa pudesse levar mais comida para sua filha. Isso deve ajudar um pouco mais, disse ele, entregando-lhe a vasilha. Vanessa aceitou com um agradecimento sincero, e foi nesse clima de crescente amizade e confiança que ela decidiu abrir-se mais sobre sua situação. Contou a Felipe que havia sido formada e empregada até decidir dedicar-se inteiramente à maternidade. Seu marido, que nunca possuíra um emprego estável ou contribuíra de forma contínua para a Previdência, falecera inesperadamente alguns anos após o nascimento de sua filha.
Sem economias ou suporte financeiro de outros familiares, Vanessa encontrou-se subitamente desamparada. Depois que ele morreu, tudo desmoronou. Ela explicou, sua voz baixa tremendo com a carga das lembranças. Procurei emprego incessantemente, mas nada apareceu. Com o tempo, tive que sair da nossa casa e fomos morar com uma amiga, que também enfrenta dificuldades. Vanessa falou sobre seus esforços diários para proporcionar uma vida melhor para sua filha, sobre as dificuldades e a luta constante contra a adversidade. A cada palavra, Felipe sentia-se mais tocado pela resiliência e força daquela mulher. Enquanto Vanessa continuava a compartilhar sua história, Felipe ouvia, cada vez mais decidido a ajudar no que fosse possível. A partir daquele dia, além das refeições, ele começou a buscar outras maneiras de assistir Vanessa, consciente de que, apesar de pequenos, seus gestos representavam uma grande diferença na vida de mãe e filha. Num dia particularmente quente, Felipe e Vanessa encontraram-se nos fundos do restaurante para o almoço habitual. O lugar, embora não fosse o ideal, tornara-se um pequeno refúgio onde compartilhavam refeições e conversas. Eles estavam sentados em caixas viradas, comendo em silêncio, quando um dos funcionários do restaurante, escondido atrás de uma pilha de caixotes, os observava. O funcionário, intrigado e um pouco indignado, percebeu que isso não era um evento isolado. Felipe havia estado fornecendo comida a Vanessa, que ele rotulou pejorativamente de mendiga. Achando isso inapropriado e contra as políticas do restaurante, ele decidiu levar o assunto ao dono, Robério, um homem de meia idade com uma postura bastante séria e respeitada por todos. Após ouvir a acusação, Robério dirigiu-se imediatamente para o local onde Felipe e Vanessa estavam. Sua chegada abrupta e a expressão severa no rosto fizeram o coração de Felipe disparar, e Vanessa baixou a cabeça temendo o pior. Felipe, visivelmente constrangido, adiantou-se rapidamente. Desculpe, Robério, eu só pensei que, como sempre, sobra comida, poderia... Antes que ele pudesse terminar, Vanessa interrompeu, erguendo a cabeça e olhando diretamente para Robério. Por favor, não culpe o Felipe. Eu que insisti. E não voltarei mais, se isso está causando problemas. Robério manteve sua expressão séria por um momento, avaliando a situação. Depois suspirou e disse calmamente. Não é bom comer nesta parte. Tem muita fumaça vindo do restaurante. Usem o antigo depósito, lá é mais limpo e reservado. O funcionário que fizera a denúncia assistiu perplexo à cena, sem entender a reação de Robério. Esperava uma reprimenda ou mesmo a demissão de Felipe, mas nada disso aconteceu. Robério, percebendo a confusão do funcionário, voltou-se para ele e disse firmemente: Felipe não cometeu nenhum crime aqui. Agora, por favor, volte ao trabalho. O funcionário, ainda um pouco chocado, saiu apressadamente de volta ao restaurante. Vanessa e Felipe, seguindo as instruções de Robério, mudaram-se para o antigo depósito. Ao entrar, notaram que o espaço era de fato mais aconchegante e protegido dos olhares curiosos. Antes de sair, Robério, ainda com um tom sério, mas com um brilho mais suave nos olhos, adicionou: Se Vanessa quiser, ela pode vir jantar também. Garanta que alguém sempre lhe dê um prato de comida. Ao sair, Vanessa sorriu aliviada e agradecida, e Felipe não pôde deixar de comentar: Meu chefe pode ter uma cara que dá medo, mas ele tem um bom coração. A partir daquele dia, o antigo depósito tornou-se o novo local de encontro para suas refeições. A generosidade discreta de Robério e sua compreensão silenciosa deram a Felipe e Vanessa um pouco mais de segurança e tranquilidade, permitindo que continuassem seus almoços sem o medo de represálias. Em uma tarde tranquila nos fundos do restaurante, enquanto compartilhavam um lanche, Felipe decidiu aprofundar um pouco mais sua compreensão sobre a vida de Vanessa. Já havia algum tempo que eles se encontravam regularmente, e Felipe sentia-se cada vez mais envolvido com a difícil situação de Vanessa. Em que você é formada? Perguntou ele, curioso sobre o passado dela antes de todos os reveses. Vanessa olhou para ele com um sorriso triste e respondeu:
Sou formada em administração. Felipe franziu a testa, revoltado com a ironia do destino que uma pessoa qualificada como Vanessa estivesse em tal situação. E mesmo assim você não consegue encontrar trabalho? Procurei emprego em várias áreas, mas não tive sorte. A esta altura, qualquer trabalho seria válido. Vanessa explicou, sua voz carregada de frustração. Fica ainda mais difícil sem dinheiro para comprar roupas boas e apresentáveis. Às vezes, vou para as entrevistas com roupas velhas e desgastadas. Isso não está certo, Felipe disse, determinado a ajudar. Vou te ajudar a encontrar algo. Nos dias seguintes, Felipe passou horas na internet pesquisando vagas de emprego que se encaixassem no perfil de Vanessa. Com sua ajuda, ela conseguiu agendar algumas entrevistas. Querendo facilitar ainda mais as coisas para ela, Felipe deu-lhe seu endereço e pediu que ela fosse à sua casa no dia seguinte para que pudessem preparar tudo para as entrevistas. No dia seguinte, Vanessa, um pouco nervosa, bateu na porta da casa de Felipe. Foi Mariana, a esposa de Felipe, quem atendeu. Mariana já estava a par de toda a história de Vanessa, pois Felipe fizera questão de contar-lhe sobre a situação da amiga. Por favor, entre, Vanessa, Mariana disse com um sorriso caloroso, convidando-a a entrar. Felipe ainda não havia chegado do trabalho, mas isso não impediu Mariana de agir. Ela levou Vanessa para seu quarto, onde começaram a vasculhar o guarda-roupa em busca de roupas que pudessem ser adequadas para uma entrevista de emprego. Aqui tente estas, Mariana sugeriu, passando a Vanessa algumas peças elegantes. Depois de escolherem algumas opções, Mariana entregou a Vanessa um pequeno envelope com dinheiro. Use isso para pegar um táxi no dia das entrevistas. Quanto mais descansada você estiver, melhor, explicou Mariana. Vanessa ficou tocada pela generosidade de Mariana. Não sei como agradecer a você e ao Felipe, ela disse, lágrimas brotando em seus olhos. Não precisa nos agradecer, Vanessa. Estamos felizes em ajudar, Mariana respondeu, abraçando-a. Nos dias seguintes, Vanessa foi às entrevistas mais confiante, graças à ajuda recebida. E não demorou muito para que uma excelente notícia chegasse. Ela fora contratada por uma grande empresa com um salário decente. Ao receber a notícia, Vanessa não pôde conter as lágrimas de alívio e felicidade. Finalmente, sua vida estava tomando um rumo positivo, um novo começo cheio de esperança. Vanessa, transbordando de alegria e alívio, correu até a casa de Felipe assim que teve a chance. Ao chegar, foi recebida com abraços calorosos, tanto de Felipe quanto de sua esposa, Mariana. Com um sorriso que iluminava o ambiente, ela compartilhou a boa notícia de que tinha conseguido um emprego. Isso é maravilhoso, Vanessa, Mariana exclamou, compartilhando genuinamente da felicidade de Vanessa. Felipe, também muito feliz por ela, fez uma sugestão prática e gentil. A empresa fica perto daqui, né? Continue vindo almoçar conosco no restaurante até receber seu primeiro salário. Será ótimo ter sua companhia. Vanessa aceitou a oferta de Felipe com gratidão. Já havia começado a trabalhar e estava entusiasmada com a nova fase de sua vida. Durante os almoços com Felipe, ela contava animadamente sobre seu novo emprego, os desafios e as pequenas vitórias de cada dia. Num desses almoços, no entanto, ela notou que Felipe parecia um pouco abatido, com uma palidez incomum. – Você está bem, Felipe? Perguntou com uma ponta de preocupação na voz. – Estou sim, só um pouco cansado, Felipe respondeu, tentando disfarçar seu desconforto com um sorriso fraco. Enquanto conversavam, Robério se aproximou, percebendo Vanessa em suas roupas bem mais finas e arrumadas do que o usual. – Por que a elegância toda hoje, Vanessa? Ele perguntou curioso. Vanessa sorriu e compartilhou a boa notícia com Robério também. – Consegui um emprego, estou trabalhando ali perto. – Devemos comemorar então, Robério exclamou, verdadeiramente contente por ela. Ele deu um sinal para um dos funcionários, que logo trouxe um bolo para celebrar o novo capítulo na vida de Vanessa. Todos no restaurante se reuniram para comer uma fatia, celebrando a conquista de Vanessa. Os meses se seguiram,
e a vida de Vanessa melhorou significativamente. Ela deixou a casa de sua amiga, a quem continuou ajudando sempre que possível, e conseguiu colocar sua filha em uma escola particular. Além disso, podia agora prover roupas melhores e comida de qualidade para ela. Embora Vanessa e Felipe ainda mantivessem contato, a frequência de suas conversas diminuiu devido à nova rotina de Vanessa, que incluía muitas responsabilidades e uma recente promoção que elevou ainda mais seu salário, mas também seu tempo ocupado. Sempre que podia, Vanessa fazia questão de passar pelo restaurante para cumprimentar Felipe e Robério. No entanto, após uma semana particularmente agitada, Vanessa dirigiu-se ao restaurante para uma visita surpresa, apenas para encontrar as portas fechadas e os móveis sendo retirados. "O restaurante faliu?" ela se perguntou, um nó se formando em sua garganta. Ansiosa por respostas e preocupada com Felipe, Vanessa foi até a casa dele. Ao chegar, bateu na porta, esperando ansiosamente por notícias, temendo pelo que aquela mudança abrupta poderia significar para seu amigo e sua família. Quando Vanessa chegou à casa de Felipe, notou imediatamente que algo estava errado. Ele abriu a porta com um semblante visivelmente abatido, refletindo a seriedade da situação. "O que aconteceu com o restaurante?" perguntou Vanessa assim que entrou. "O restaurante faliu", revelou Felipe com um suspiro pesado. Vanessa sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir isso, e sua preocupação rapidamente se voltou para Robério. "Você não precisa se preocupar com Robério." Felipe tentou tranquilizá-la. "Ele é um homem inteligente e vai encontrar um jeito de se reerguer." Eles se sentaram no sofá da sala e Vanessa, ainda preocupada, perguntou sobre os próximos passos de Felipe. "E você, o que vai fazer agora?" Felipe começou a responder, mas foi interrompido por um grito vindo da cozinha. Rapidamente ele se levantou e correu para lá, seguido por Vanessa. Mariana estava no chão, segurando o tornozelo. "Eu tropecei", disse ela, tentando minimizar a situação, enquanto Felipe a ajudava a se levantar. Vanessa observou a cena, percebendo que a tristeza no ar era desproporcional a um simples tropeço. Mariana, com dificuldade, pediu à filha Ana que a guiasse até o quarto. Esse pedido pareceu estranho a Vanessa, aumentando suas suspeitas de que algo mais grave estava acontecendo. Assim que Mariana e Ana deixaram a sala, Felipe se abriu com Vanessa. "Mariana está com um problema ocular", confessou, a voz embargada pela preocupação. "Sua visão está se deteriorando rapidamente. É por isso que ela vive tropeçando e precisa de ajuda para andar pela casa." Vanessa, comovida e preocupada, perguntou sobre tratamentos. "Há alguma cura?" "Sim, uma cirurgia poderia corrigir, mas é muito cara", respondeu Felipe, o desespero evidente em sua voz. Vanessa se despediu de Felipe, sentindo-se impotente e triste por não poder ajudar. Mesmo em uma situação financeira melhor, o custo da cirurgia estava além de suas possibilidades. Nos dias seguintes, Vanessa ficou abalada, pensando em como poderia ajudar a família que tanto tinha feito por ela. Em um momento de inspiração, decidiu usar as redes sociais para desabafar sobre sua própria história e a situação de Mariana. Ela compartilhou como Felipe e Mariana a ajudaram quando mais precisava, como eles a tiraram da fome e do desespero. Na postagem, ela explicou a urgência da cirurgia de Mariana e iniciou uma vaquinha online. Os primeiros dias foram desanimadores, com a campanha arrecadando apenas algumas centenas de reais. Desapontada, Vanessa temeu que seu esforço fosse em vão. No entanto, sem perder completamente a esperança, ela continuou compartilhando e divulgando a vaquinha. Para sua surpresa, ao verificar novamente alguns dias depois, viu que a campanha havia arrecadado mais de R$500 mil. Impressionada e emocionada com a generosidade das pessoas, Vanessa correu para contar a novidade a Felipe e Mariana. A notícia de que poderiam pagar pela cirurgia e aliviar o sofrimento de Mariana trouxe uma onda de alívio e gratidão, transformando completamente o clima de desesperança que pairava sobre a família.
Vanessa estava radiante ao chegar à casa de Felipe e Mariana com a notícia que poderia mudar tudo para melhor. Quando ela revelou que a campanha havia arrecadado mais do que suficiente para a cirurgia de Mariana, o casal mal pôde acreditar. Mariana, com lágrimas nos olhos, rapidamente envolveu Vanessa em um abraço apertado e grato. "Não sei como agradecer, Vanessa, você salvou minha visão", ela sussurrou, emocionada. A postagem de Vanessa sobre a situação de Mariana havia viralizado, trazendo uma onda de apoio inesperada de estranhos de todo o país. Com o dinheiro arrecadado, Mariana foi capaz de realizar a cirurgia necessária para recuperar sua visão. Felipe dedicou-se inteiramente a cuidar de Mariana durante a recuperação, que foi surpreendentemente rápida e bem-sucedida. Em pouco tempo, Mariana estava enxergando normalmente novamente. Vanessa sentia-se satisfeita por ter conseguido retribuir de alguma forma a generosidade que Felipe e Mariana lhe haviam mostrado. Os meses seguintes foram um retorno à normalidade para todos eles. No entanto, Vanessa logo encontrou outra razão para se alegrar. Enquanto caminhava para o trabalho, ela notou um novo restaurante sendo preparado para a abertura. Ao aproximar-se, viu Robério coordenando alguns funcionários. "É preciso mais do que uma crise para derrubar um velho lobo como eu", ele declarou com um sorriso quando notou Vanessa se aproximando. Vanessa riu e expressou sua felicidade ao vê-lo se reerguendo. Robério comentou que o novo restaurante era menor que o anterior, mas que tinha grandes planos para ele. "Você vai contratar o Felipe novamente?", Vanessa perguntou, esperançosa. "Eu gostaria", Robério respondeu parecendo um tanto desapontado. "Mas ele disse que não quer mais trabalhar. Parece que mudou um pouco depois de tudo o que aconteceu." Vanessa achou a atitude de Felipe estranha, dado seu histórico de trabalhador dedicado. Ela se despediu de Robério e decidiu ir até a casa de Felipe para entender melhor a situação. Chegando lá, foi Mariana quem a atendeu. Apesar de estar fisicamente saudável, o rosto de Mariana estava carregado de preocupação. Ela convidou Vanessa para entrar, dizendo que precisava conversar sobre algo importante. Assim que se sentaram, Mariana desabafou. "Felipe mudou", começou, a voz tensa. "Ele não aceita mais emprego e passa os dias tristes. Não é só preguiça, eu sinto que tem algo mais." Vanessa, preocupada, perguntou se Mariana suspeitava do que poderia ser. Hesitante no início, Mariana olhou para Vanessa com uma expressão pensativa, quase receosa. Depois de um momento de silêncio, ela finalmente falou. "Eu acho que Felipe pode estar apaixonado por você, Vanessa." A revelação caiu como um peso, deixando o ar carregado entre elas. Vanessa sentiu seu coração apertar com a sugestão, sem saber como reagir à complexidade dos sentimentos revelados. A situação, cheia de gratidão e boas intenções, de repente se mostrava delicada e carregada de implicações emocionais não esperadas. Vanessa ficou completamente sem palavras ao ouvir a suspeita de Mariana. A ideia de Felipe estar apaixonado por ela parecia surreal. "Não posso acreditar nisso", ela disse, a voz carregada de incredulidade. Mariana, por sua vez, parecia convencida de que essa paixão não correspondida era a razão do comportamento estranho de seu marido. "Eu acho que ele está assim porque está em conflito, apaixonado por alguém", insistiu. Ainda sem conseguir assimilar a ideia, Vanessa decidiu que precisava esclarecer isso diretamente com Felipe. Ela pegou o celular e ligou para ele, que disse estar caminhando na praia. Sem perder tempo, Vanessa foi ao seu encontro, ansiosa por uma conversa que esclarecesse todas as dúvidas. Chegando à praia, encontrou Felipe olhando para o horizonte. "O que está acontecendo, Felipe?" Ela perguntou assim que se aproximou, a preocupação evidente em sua voz. Felipe manteve o olhar fixo no mar, seu rosto marcado por uma tristeza profunda. Ele não revelava nada, apenas balançava a cabeça. "Você está realmente apaixonado por mim?" Vanessa decidiu ir direto ao ponto após um longo silêncio. Ao ouvir isso, Felipe não pôde conter uma gargalhada que soou quase amarga em contraste com o ambiente sereno da praia.
Não, claro que não, ele disse, finalmente se virando para ela. Eu te amo como uma irmã, Vanessa. Vanessa, aliviada, mas ainda confusa, explicou de onde vinha essa ideia. Foi Mariana que suspeita. Ao ouvir o nome de sua esposa, Felipe imediatamente ficou triste novamente. Eu preciso te contar a verdade, ele disse, o peso das palavras quase palpável no ar. Com um suspiro pesado, Felipe revelou que estava doente. Estou com câncer, Vanessa. Eu sabia desde o primeiro dia que a Mariana começou a perder a visão. Não contei a ninguém porque queria que todos os focos fossem para a saúde dela. Vanessa escutou em choque, as palavras de Felipe ecoando dolorosamente em seus ouvidos. Ele continuou, explicando que não aceitava emprego porque se sentia fraco e queria passar seus últimos dias ao lado da esposa e da filha, temendo deixá-las desamparadas. Vanessa, embora profundamente preocupada, reagiu com uma firmeza que nem ela sabia que tinha. Você está se deixando vencer pela doença, Felipe. A medicina está avançada, você não pode apenas ficar triste e não lutar de volta. Encorajado pelas palavras de Vanessa, Felipe concordou em começar o tratamento, mas sabia que antes tinha que contar a verdade para Mariana. Ao chegar em casa, com o coração pesado, ele revelou tudo sobre sua doença. Mariana, ouvindo as notícias, desabou em lágrimas, devastada pela perspectiva de perder o marido. No entanto, apesar da dor e do medo, ela sabia que precisavam enfrentar juntos essa nova batalha. Unidos, o casal começou a buscar as melhores opções de tratamento, apoiados por Vanessa, que prometeu estar ao lado deles em cada passo dessa difícil jornada. Um ano após a descoberta da doença de Felipe, a jornada havia sido longa e desafiadora, mas finalmente chegara um dia significativamente diferente para todos. Vanessa e Mariana estavam no hospital, paradas na frente da cama de quimioterapia onde Felipe passou tantas horas difíceis. A cama, agora vazia, simbolizava o fim de um capítulo árduo. As duas mulheres se olharam, os olhos cheios de lágrimas, e então se abraçaram apertado, um misto de alívio e emoção transbordando. Elas saíram do hospital ainda emocionadas, caminhando lado a lado em silêncio reconfortante até uma lanchonete onde suas filhas brincavam sob o olhar atento de uma babá. Sentaram-se à mesa, tentando se recompor, quando, olhando para o horizonte, viram uma cena que as fez sorrir através das lágrimas. Felipe e Robério caminhavam em sua direção, conversando animadamente. Felipe, visivelmente mais saudável e com um brilho renovado nos olhos, acenava para elas. Ao seu lado, Robério carregava um grande bolo nas mãos. A surpresa e a alegria no rosto de Vanessa e Mariana eram evidentes. Elas estavam chorando não de luto, mas porque aquela tinha sido a última sessão de quimioterapia de Felipe. Ele estava curado. Ao se aproximarem, Robério colocou o bolo sobre a mesa e declarou com um sorriso largo: "Devemos comemorar." Felipe, olhando para o bolo de aniversário com uma expressão de diversão, comentou, ainda rindo: "Mas nem é meu aniversário." Robério, sempre oportuno, respondeu com um tom de firmeza alegre: "Você nasceu de novo, meu amigo. Hoje, mais do que nunca, precisamos celebrar a vida." As crianças, percebendo a atmosfera de festa, aproximaram-se curiosas, puxando as mãos de suas mães e olhando com admiração para o bolo. Vanessa e Mariana trocaram olhares de gratidão e felicidade, sentindo-se profundamente aliviadas e felizes por poderem ver Felipe recuperado e sorrindo novamente. Todos se sentaram e, enquanto Robério cortava o bolo, Felipe começou a distribuir os pedaços. A conversa fluía leve e feliz, com risadas e histórias sendo compartilhadas. O momento era de pura celebração, um respiro após tantos meses de tensão e preocupação. Aquele dia não era apenas um marco na vida de Felipe, mas um novo início para todos eles, cheio de esperanças renovadas e a promessa de muitos dias felizes pela frente.